Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora retomando a atividade do canal, né, no caso é meu terceiro vídeo, para manter essa, vamos dizer assim, no caso, essa ação do canal, para a gente ter esse engajamento. Em primeiro lugar, eu quero que vocês se inscrevam no canal, para a gente crescer junto. Hoje, como está aqui no título, vim falar sobre esse livro bastante importante e até impactante, que é o Diário de Anne Frank, né? Que no caso é um livro assim, apesar de ser uma adolescente, ela ganhou esse diário com 13 anos de idade. Ela escreveu por durante 2 anos. Ah, esse livro, óbvio, é um diário pessoal de uma menina. No caso, ela é de nascença, ela, de nascimento, ela é alemã, tanto ela é a família em si. Só que o livro ele é escrito na linguagem holandesa, né, vamos dizer assim. E o que acontece? Ela é vítima, infelizmente, tanto ela quanto a irmã é vítima do Holocausto. O único, assim, a sobrevivente, em questão de parentesco, quem sobrevive é o pai. O pai falece em 1980, que é o Otto Frank. No caso, há em Amsterdã, no caso, há o Instituto, no caso, é Instituto ou Museu a Anne Frank nos Países Baixos. Né? Agora tem que falar Países Baixos, não Holanda, Países Baixos. Bem, vamos lá. O Diário de Anne Frank. Esse livro ele é bastante, ele tem momentos de espanto, momentos de raiva da Anne Frank, momentos de alegria, momentos de esperança, momentos de fé, momentos de desespero, momentos de esconderijo. Há vários momentos. Como lá está escrito em Eclesiastes, há tempo para tudo. E aqui no livro de Anne Frank é como se fosse o que o Salomão, o pregador Eclesiastes, fala, que há tempo para tudo. Só que aqui eu não coloco como tempo, aqui eu coloco como momentos. Ela recebe o diário, no caso, ela recebe o diário de presente. O diário, para quem é familiarizado pela história, se vê algum filme, algum outro filme de tendo uma referência, você vai perceber que é um diário até um pouco sofisticado. Ele é vermelho com branco, com aquela fechadura. Ela recebeu um diário dessa forma, né? E ela começa a escrever sobre desde quando eles emigraram para no caso para a Holanda, para os Países Baixos, para fugir da Alemanha nazista. Ela também, a Anne Frank, é uma garota, é uma família judaica, mas é uma garota bastante inteligente a respeito. A irmã dela, a Margot, é mais inteligente ainda, né? No caso. Ela fala que a Margot queria ser enfermeira, que queria trabalhar na Palestina, e ela queria ser professora. Ela fala, não, minto, desculpe. Ela queria ser jornalista e escritora famosa. Ela fala da autora holandesa que ela lia, que era famosa na época infantil. Ela também fala sobre o Brasil. Tem um momento aqui que ela fala do Brasil, que ela, na época, ela chama o diário de Kit, né? Kit, como se fosse aquele personagem antigamente das crianças, que é a Hello Kitty, então Kit, ela chama de Kit. Tem um momento aqui que ela fala do Brasil, que ela estava estudando a história e também estava estudando o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, a respeito, e também a malária. Ela falava que o povo brasileiro sofria com malária, no caso. Eu fiz alguns apontamentos aqui a respeito, no caso, né? Ela, ela, ela
tinha um rapaz chamado Peter, que também vai migrar com eles, que ela fala que não se apaixona de forma explícita, mas queriam ficar juntos a respeito. Não firmam um namoro, aqui no diário não diz que eles firmam um namoro ou algum tipo de relacionamento porque ela era nova. Margot, que é a mais inteligente, a Margot ela se achava um pouquinho não superior, mas por ser um pouquinho, por ser mais velha também, se eu não me engano, a Margot era 3 anos mais velha, 2 anos ou mais 3 anos mais velha do que a própria Anne Frank. A Margot Frank, ela é bastante inteligente, questão de ciências exatas e assim por diante. Ah, eles fugiram para os Países Baixos a respeito. Aqui diz onde, aqui tem fotos, no caso dizendo sobre o refúgio, né, sobre o, vamos dizer, sobre o exílio, vamos colocar dessa forma, né, deles. E era assim, era uma questão muito, muito triste, porque eles tinham que resolver coisas de alimentação ali mesmo, eles comiam muito batata, eles comiam o que tinha a respeito, os judeus não podiam usar os transportes, não podiam fazer tais coisas que pessoas comuns podiam fazer, só podiam ficar trancados. Eles compravam coisas no mercado negro, no mercado negro mesmo, como a gente conhece aqui, entendeu? A alimentação, tudo no mercado negro, ou então um vizinho que plantava uma coisa ou outra, doava. Então, cada um, pessoa que não era judia, mas no caso repudiava o nazismo, recebiam essas pessoas, no caso. Então, eles resolviam, eles no caso tinham uma união entre eles muito forte. Tinha momentos de, no final mesmo, até no final, chegando em 1944, sabe, eles conseguem chegar quase na escassez, assim, querendo, no caso, tendo que cortar o café, né? Então só tomar almoço ou janta, ou então só o almoço, ou então dividir. Então fazer essa divisória que era para Anne Frank era algo absurdo. Mas Anne Frank era uma pessoa de fé, apesar de ser judia a respeito. Era uma pessoa muito esperançosa. Ela, aqui no livro, era uma pessoa muito com fé, uma pessoa que acreditava em Deus. A pessoa, o Peter, que no caso ela gostava, não, não, não era uma pessoa de fé, não tinha uma esperança, não tinha um objetivo, vamos colocar dessa forma. A Margot, ela queria ser enfermeira e ir para a Palestina, né? Segundo a Anne Frank. Mas é bastante impactante. Eu vou colocar só algumas características, porque eu recomendo a obra de Anne Frank. É um clássico do século XX em questão do Holocausto. Então, junto com o Primo Levi, se eu não me engano, ele é italiano, o italiano Primo Levi, que ele era um químico, que é isto um homem, né? Uma pergunta. É isto um homem? Segue a mesma, não a mesma temática em questão de Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Ela também fala da guerra, eles acompanhavam a guerra no rádio, tanto na língua alemã, tanto na língua holandesa, inglês. Toda a língua. Ela estava aprendendo inglês, no caso, ela tinha dicionário, ela acompanhava, ela falava sobre o Winston Churchill, ela falava sobre a política que aconteceu. Ela teve grandes elogios ao Churchill, ela falava que o Churchill, a respeito da Inglaterra, ela não diz explicitamente uma defesa, mas ela diz implicitamente a defesa do Churchill contra os alemães. Ela também passou aviões em cima, jogando bomba perto deles, coisa terrível, uma coisa terrível. Também diz que algumas pessoas eram
eram, no caso, descobertos, estavam escondidos. Então, tinha gente que eram descobertos pelos soldados alemães, porque os soldados alemães eles desciam em avião, em aviões com paraquedas para ocupar os Países Baixos, né, a respeito. Então, a Anne Frank registra tudo isso. E a Anne Frank, infelizmente, falece aos 15 anos de idade, junto também com a Margot. A Margot, se não me engano, falece com 18 anos. A única sobrevivente, no caso, é uma meia-irmã, a Mip, que é a personagem. A Mip, personagem não, no caso, isso aqui não é ficção, mas no caso, a pessoa que conviveu com ele é a Mip. O pai, o outro Frank, ela chamava de Pin. Ela não queria ser como a mãe. Ela não queria ser uma dona de casa. E também ela odiava uma outra família que fugiram com eles, que tinha uma moça que se achava a Bambambam. Só ali a história. Assim, ela vai contando de uma maneira bastante. Assim, e ela tem eu não sei porque, eu não sei se melhorar o texto, melhora o texto na tradução ou se melhora o texto no original. E, assim, você vê a objetividade da menina de uma maneira assim exemplar, sabe? E de certa forma, por outro lado, ela é uma pessoa completamente esperançosa, mesmo no caos da Segunda Guerra Mundial, mesmo ela sabendo que o destino, não destino no sentido de você crer no destino, mas você saber o fim dos judeus. O fim dos judeus. É que nem você, por exemplo, você ser judeu, você sabe que o seu amigo ontem foi descoberto. Seu amigo ontem foi descoberto. Então você sabe que seu amigo ontem foi descoberto. Provavelmente, se você for judeu, você também vai ser preso ou morto na câmara de gás ou fuzilado. Então eles sabiam qual era a finalidade deles. E a Anne Frank coloca isso. E ela tem fé. Ela não é pessimista, mesmo sendo uma criança inteligente, esperta. É bastante interessante. Eu coloquei algumas características. Eu recomendo essa obra. Vale a pena a leitura. É uma obra fundamental sobre as vítimas do Holocausto. Ela é a principal. Essa aqui é a principal. E nesse caso vale muito a pena, tá? Eu fico por aqui, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal. Eu vou começar a ter atividade aqui no canal, tá bom? Mas muito obrigado pela assistência, né? Se inscreva aqui no canal. Ótimo dia para vocês, ótima noite. Qual horário você está vendo aqui? Fique bem, fique na paz e um grande abraço. Tchau, tchau. Até.